Senhor presidente Betinho Gomes, quero que o meu agradecimento também alcance o presidente Rodrigo Maia. Seria a terceira oportunidade em que o meu espaço no grande expediente seria transferido e ele me fez essa deferência. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos acompanham pelos órgãos de comunicação desta casa, aproveito este generoso espaço que me concede a Câmara Federal para abordar a grave crise política, econômica e social que assola o nosso país, verdadeira crise de Estado. Recorro ao legado trabalhista que recebemos de Getúlio, Jango, Pasqualini, Darcy Ribeiro e o patrono do PDT, Leonel Brizola, para a resistência contra os avanços conservadores que buscam retroceder nas conquistas sociais, precarizando os que mais precisam, especialmente os trabalhadores brasileiros, e aumentando o espectro da desigualdade. Desde Darcy Ribeiro, a tribuna do Congresso Nacional era ocupada para denunciar a exclusão, inviabilizando o acesso de negros, índios e pobres aos bancos escolares. Essa tem sido a nossa tragédia histórica. Agora, impondo o investimento público na construção de cadeias em detrimento de escolas. A propósito, em março de 1991, o idealizador das escolas de tempo integral foi enfático. A característica mais nítida da sociedade brasileira é a desigualdade social que se expressa no altíssimo grau de irresponsabilidade das elites e na distância que separa os ricos dos pobres, com imensa barreira de indiferença dos poderosos e de pavor dos oprimidos. Portanto, vivemos nós brasileiros um momento dramático, com inquietante crise política, sem governabilidade evidente, quando o presidente da República não consegue mobilizar o país para as causas nacionais. Tem imensas dificuldades para circular no território nacional e o reconhecimento por parte da população é o mais baixo que um presidente já teve em toda a história republicana. Esta realidade é o reflexo de um sistema presidencialista de coalizão esgotado, fracassado na implementação da política pública e tomado pela corrupção. Com efeito, postos os fatos recentes à apreciação da sociedade, que por denúncia pretendia investigar o presidente da República, 81% dos brasileiros, conforme o Instituto de Pesquisas Datafolha, opinaram pela investigação. Investigar era preciso. Entretanto, como o modelo de governo é parlamentar, a investigação não foi admitida, mesmo que a elevado preço. Basta atentar para a reportagem publicada pelo jornal O Globo, em 16 de julho passado, que trouxe o levantamento do que o governo federal, que acusa a necessidade de arroxo nas contas, liberou 15,5 bilhões em programas e emendas aos estados e municípios nas 2 semanas que antecederam a votação do relatório da Procuradoria-Geral da República contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça, onde proferimos o nosso voto, repito, pela investigação não ratificado nesse plenário. A expectativa agora é pelas próximas denúncias, o que agrava ainda mais a precariedade da governabilidade. Quantas mais malas de dinheiro vão custar para esconder a verdade? Pois é nesta perversa conjuntura que se pretende realizar reformas, como a da Previdência, sem qualquer legitimidade, atribuindo tão somente à parte mais fraca a responsabilidade pela grave crise fiscal e econômica que também alcança o Brasil. Neste cenário, os titulares do rentismo patrocinam juros escorchantes e estimulam o consumo, sem que o tomador tenha condições de pagar
e mesmo assim não são convidados a oferecer sua contribuição para o ajuste fiscal. Nem tampouco um tratamento tributário mais justo, distribuindo a renda e tributando o patrimônio, é cogitado para suportar o desequilíbrio das contas governamentais. Não bastasse esse descritério, aprovaram o congelamento dos investimentos públicos na saúde, educação e segurança, repercutindo na vida das pessoas, e em especial dos mais pobres que têm de pagar a conta. Esta visão para o trabalhismo é inaceitável, razão pela qual participamos do debate público e nas votações desta Casa, sempre marcando nossa posição contra o sacrifício do povo brasileiro, não as reformas propostas por um governo sem apoio popular e ilegítimo. Ao aprovar as reformas, ao impedir a investigação com todo o respeito que merecem os colegas parlamentares, esta Casa Legislativa está em franca oposição à vontade dos brasileiros que repudiam o atual mandatário. Trata-se de uma impostura, como sempre qualificou a traição ao povo o companheiro Leonel Brizola. Trata-se de uma impostura. É o que lamentavelmente assistimos aqui: traição, mentiras, soberba, negociatas, corrupção e cumplicidade que agridem o Estado Nacional, criminalizam a política e os partidos e nos conduzem ao esgotamento de um sistema que atinge os poderes da República, o público e o privado. Nesse momento, não se vislumbra qualquer saída e o tensionamento, ainda ontem nesse plenário, o ódio e a ameaça de ruptura estão presentes no cotidiano do Parlamento. É preciso uma restauração mínima, convidando a sociedade para chegar em 2018 com o país mais tranquilo e politizado, capaz de eleger com legitimidade seu presidente da República. Como retomar o crescimento com 14 milhões de desempregados e com a paralisação de setores importantes da atividade empresarial? Somam-se a este fato os crescimentos negativos da economia que o governo busca contrapor com pequenos sinais de melhoria. Claro, depois de atingir o fundo do poço, são meros paliativos que buscam passar para a população a imagem de que é um novo governo que vai colocar o país no rumo certo. Pura falácia. É preciso apresentar alternativas econômicas que alterem o atual modelo para um desenvolvimento com emprego e sem demagogia. Como refazer, como há pouco fizemos nessa casa, o orçamento público mais uma vez, porque as receitas não acontecem e os gastos superaram as expectativas? E o injusto pacto federativo, que trata mal os estados federados e os municípios, muitos em situação de calamidade, tornando a vida das pessoas ainda mais crítica? A disputa viável neste quadro, a disputa necessária nesse quadro é sobre o futuro, senhor presidente, onde a unidade vai ser fundamental com a recuperação da moralidade pública. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, para a superação da crise é preciso alternativas, mas também é preciso a defesa intransigente da democracia e do Estado democrático de direito. A recuperação da política e o fortalecimento dos partidos tão desmerecidos deve passar por uma reforma que financie a campanha com baixos custos e que a influência econômica não gere o desequilíbrio entre os candidatos. O sistema eleitoral, expressão do voto, deve aproximar os eleitores da sociedade e fortalecer os partidos. Entretanto, a reforma que neste momento estamos buscando implementar, nesse último suspiro de esperança,
deixa muito a desejar. O financiamento público, ainda que necessário, não pode alcançar as cifras astronômicas que a sociedade não tem como suportar. Tampouco o sistema de voto não pode ser transformado em majoritário, como querem os defensores do Distritão, sob pena do já limitado presidencialismo não alcançar coalizão nenhuma, dificultando mais ainda a governabilidade. Mesmo assim, é com esperança que o PDT está oferecendo ao povo brasileiro a liderança de Ciro Gomes para conduzir o Brasil na superação desse grande desafio produzido pela crise. Embora irreverente e crítico sobre as mazelas nacionais, estamos convictos que Ciro apresenta todas as condições para implementar um grande pacto nacional, um pacto necessário, todos sabem, independentemente das visões, independentemente dos candidatos que apresentem no debate público, é preciso um grande pacto nacional e dar continuidade na luta contra a corrupção, para aí sim dar legitimidade às reformas necessárias e à defesa intransigente da educação e do patrimônio nacional como vetores do desenvolvimento. O PDT, que patrocinou desde o trabalhismo a constituição das mais caras conquistas sociais do povo brasileiro, que suportou as amarguras e adversidades do exílio com Brizola e Jango, e que idealizou as reformas de base, tem todas as condições para conduzir a nação e superar este momento dramático. Vamos às eleições democráticas. Nessa quadra do país, quando nos perguntam, diante da crise de Estado, qual a saída, temos de acreditar nas eleições democráticas como esperança de um novo Brasil para recuperar a felicidade do povo brasileiro. Esta é a grande causa do nosso partido e da nossa bancada, bravos companheiros de bancada do PDT. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a divulgação na Voz do Brasil.